Olá a todos os colegas. Vamos apresentar o jogo de partículas para o 11º ano de Química. Eu sou a Marta Duarte Ramalho e sou a coautora deste projeto juntamente com os meus colegas Maria Teresa Fontinha e Paulo Jesus. Um dos nossos principais objetivos ao conceber o projeto Jogo de Partículas foi criar um projeto que desse resposta às necessidades de alunos e professores, que incluísse os recursos necessários para apoiar os alunos no seu estudo autónomo e que apoiasse os professores na dinamização do espaço da sala de aula. Propusemos-nos criar um manual baseado nas aprendizagens essenciais, mas que fosse motivador para os alunos, estimulando o fascínio pela química e pela ciência em geral. O manual e o caderno de exercícios e problemas constituem formas diferentes de envolver os alunos no seu processo de aprendizagem e avaliação. Ao professor, o projeto Jogo de Partículas disponibiliza o manual do professor, a edição do professor do caderno de exercícios e problemas e ainda um dossiê do professor e uma brochura de autoria do Dr. Domingos Fernandes. Avaliar e aprender numa cultura de inovação pedagógica, que será certamente um apoio à implementação da avaliação baseada em critérios. O projeto inclui ainda um conjunto de recursos multimédia disponíveis na aula digital, a aplicação Smart e um simulador de exames. A estrutura do manual baseia-se nas aprendizagens essenciais da disciplina de Física e Química A do 11º ano. O manual apresenta uma organização facilitadora da prática eletiva e que apoia os alunos no seu estudo autónomo. Dentro de cada subdomínio há várias secções, sempre assinaladas por uma imagem e um título inicial. Por exemplo, reações químicas, e por um conjunto de tópicos associados ao tema em estudo. Como professores, parece-nos particularmente útil usar esses tópicos para o registro do sumário, garantindo assim que o aluno nunca se perca e fique orientado no seu estudo. Para facilitar a prática docente, criou-se para cada secção do manual uma apresentação digital, que poderá ser usada nas aulas ou partilhada com os alunos no final da explicação, como sistematização do que foi lecionado. Ao longo do manual, na margem, a par e passo com a explicação teórica, são apresentadas questões de aplicação imediata que servem para aferir se os alunos estão a acompanhar a aula e a perceber os conteúdos lecionados. Tivemos o cuidado de enriquecer o manual com uma grande quantidade de exercícios resolvidos. Entendemos que os exercícios resolvidos são uma ferramenta muito importante ao serviço da aprendizagem. Através deles, os alunos percebem como aplicar os conteúdos que estão a estudar, como estruturar o raciocínio, envolvem-se ativamente no seu processo de aprendizagem e ganham autoconfiança para resolver os exercícios que lhes são propostos. No jogo de partículas, os exercícios têm uma resolução detalhada, identificando-se muito claramente, com bold e sublinhado, as diferentes etapas de resolução. Assim, torna-se mais claro qual é o raciocínio subjacente à resolução de um determinado exercício, qual é o percurso a percorrer até chegar à resposta pedida. Temos aqui outro exemplo de um exercício resolvido, sempre com uma identificação muito clara das diferentes etapas de resolução. Mas não é só no manual que há exercícios resolvidos. Para aqueles que preferem estudar recorrendo a ferramentas digitais, disponibilizamos resoluções em formato vídeo na aula digital e atividades com explicação associada. Nas páginas do manual, sempre que oportuno, surge uma pequena síntese que resume e sistematiza o que foi apresentado anteriormente. A explicação do manual é complementada com recursos digitais e multimédia que enriquecem significativamente a aula. Se o professor aceder à aula digital e projetar o manual, pode aceder aos recursos multimédia a partir das próprias páginas do manual. Assim poderá, por exemplo, mostrar uma animação, explorar um simulador ou realizar uma atividade com os seus alunos. Vou mostrar-vos, como exemplo, o simulador Formação de Precipitados.
Tal como acontece com os recursos multimédia, também a imagem assume grande importância no ensino, pelo seu papel simultaneamente motivador e esclarecedor. Por isso, procuramos tirar partido das imagens na abordagem de diversos conteúdos, estimulando a curiosidade e a motivação para o estudo. Ao longo do manual, são apresentadas diferentes propostas de trabalho na rúbrica Mais Além. Estas propostas refletem a nossa preocupação em relacionar os conteúdos estudados com as situações atuais, do cotidiano, a que assistimos nas notícias, por exemplo. Por outro lado, e porque a química não é uma disciplina estanque, isolada das outras, permitem construir pontes entre as diferentes disciplinas, diligenciar uma efetiva articulação interdisciplinar e estabelecer interligações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. As tarefas propostas na rúbrica Mais Além podem ser realizadas em grupo e promovem o desenvolvimento de diversas áreas de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. São propostas apelativas e desafiadoras que frequentemente recorrem a soluções tecnológicas como forma de envolver o aluno no estudo da química. Outras vezes desafiam o aluno a pensar fora da caixa, a tentar explicar o que o rodeia com base no que estudou. Nestes casos, o manual do professor inclui na margem as soluções para as questões apresentadas. No final de cada secção do manual são sistematizados os conceitos essenciais que foram estudados. Apresenta-se também um conjunto de questões para resolver. As questões para resolver têm diferentes graus de dificuldade, que estão assinalados através de uma escala de cores. A cor verde corresponde a questões mais simples, o amarelo a um grau intermédio e o vermelho envolve um raciocínio mais complexo. No manual do professor disponibilizam-se as soluções na margem por serem facilitadoras em contexto de sala de aula. Existe também a hiperligação para as soluções detalhadas, podendo assim o professor projetá-las para uma explicação mais pormenorizada a dar ao aluno. Para o aluno, há respostas detalhadas no final do manual, só no final do manual. Também para o professor, há na margem remissões para recursos do dossiê do professor que podem ser úteis numa perspectiva de avaliação formativa ou sumativa. As questões para resolver do manual são complementadas por outras disponíveis na aula digital, nomeadamente quizzes e testes interativos, que permitem obter um rápido feedback do aluno em relação à sua aprendizagem. Entendemos que esta interatividade torna o aluno mais ativo e participativo no seu processo de formação. No final de cada subdomínio são apresentadas questões globais, incluindo-se aqui várias retiradas ou adaptadas de exames nacionais recentes. Sabemos que o processo de avaliação pode ser bastante exigente, mas acreditamos que o constante envolvimento do aluno constitui um forte aliado na obtenção do sucesso, por isso apresentamos no final de cada subdomínio uma tabela de autoavaliação com a identificação clara das aprendizagens essenciais trabalhadas nesse subdomínio e das questões globais em que essas aprendizagens foram mobilizadas. As atividades laboratoriais estão integradas no manual no final de cada subdomínio. Acreditamos que esta é a opção mais prática, pois desta forma não se corre o risco de os alunos se esquecerem de os levar para a escola no dia da aula laboratorial. Todas as atividades laboratoriais são complementadas por informação extra no dossiê do professor e, também, por recursos existentes na aula digital. As propostas das atividades laboratoriais têm uma estrutura que se mantém em todo o manual e que inclui o objetivo, as questões pré-laboratoriais, o procedimento experimental, o registro de resultados, o tratamento de resultados e, finalmente, as questões pós-laboratoriais. Houve um cuidado especial na secção de registro de resultados, de modo a haver uma orientação clara para os alunos sobre os registros a efetuar no decorrer da atividade laboratorial. Na aula digital há um apoio muito forte ao trabalho laboratorial. Uma das muitas novidades deste projeto é o facto de disponibilizar vídeos detalhados de todas as atividades laboratoriais, permitindo que o professor os possa, por exemplo, apresentar aos alunos antes da realização da atividade para melhor compreenderem o procedimento a seguir.
Vamos ver um bocadinho de um vídeo laboratorial. O nitrato de potássio é um sal vulgarmente conhecido por salitre que é utilizado na produção de fertilizantes e explosivos. Desligar a placa de aquecimento e registar a temperatura T a que se formam os primeiros cristais. Determinar a solubilidade de nitrato de potássio para as diferentes temperaturas, expressa em massa de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Traçar a curva de solubilidade do nitrato de potássio em massa de nitrato de potássio por 100 gramas de água em função da temperatura. Outro aspecto muito importante é o facto de haver vídeos exclusivos do professor que têm, além do procedimento laboratorial, o tratamento de resultados da atividade. A análise e exploração das atividades laboratoriais é ainda enriquecida com a resolução de um exercício tipo exame sobre a atividade em causa e com a proposta do CAUC. No final do manual estão disponíveis vários anexos relativos ao trabalho laboratorial. Aí se encontram, por exemplo, tutoriais relativos à utilização de calculadoras gráficas, Texas e Casio, na recolha e tratamento de dados na atividade laboratorial. 3. Titulação ácido-base. No caderno de exercícios e problemas são disponibilizados recursos para que o aluno possa exercitar e consolidar as aprendizagens de Química do 11º ano. Resumos que incluem questões resolvidas e, depois, questões para resolver. Tendo em vista a preparação para o exame de Física e Química A, disponibilizam-se ainda um QR Code que permite aceder a uma compilação dos conceitos essenciais, estudados em Química no 10º e no 11º anos. Tem 3 provas modelo relativas à componente de Química do 10º e 11º anos. Entendemos que o caderno de exercícios e problemas é efetivamente uma mais-valia para o aluno, já que a forma como as questões resolvidas estão organizadas mostra de forma muito clara e objetiva as diferentes etapas de resolução, permitindo a estruturação de um raciocínio lógico na resolução dos exercícios propostos. Este caderno de exercícios e problemas foi atualizado, passando a incorporar questões adaptadas de exame. Tal como sucede no manual, o grau de dificuldade dos exercícios está identificado em 3 níveis: verde, amarelo ou vermelho. A edição do professor do caderno de exercícios e problemas apresenta na margem as soluções dos exercícios propostos. Já na versão digital é disponibilizada a resolução detalhada dos exercícios através de uma hiperligação. Como já foi referido, no caderno de exercícios e problemas estão incorporados 3 provas modelo, cada uma das quais contempla questões de Química do 10º e do 11º ano, apoiando os alunos na sua preparação para o Exame Nacional. Para auxiliar o trabalho da professora na definição das diversas estratégias a implementar ao longo do ano letivo, disponibiliza-se a publicação Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica. E um dossiê do professor. Na secção Planificações do dossiê, disponibiliza-se uma proposta de planificação anual, uma a médio prazo e, por fim, uma planificação semanal de 7 tempos letivos para aulas de 45 minutos e ou 50 minutos. As planificações são sucintas e objetivas, correspondendo fiavelmente a uma aula estruturada com propostas de estratégias e recursos a utilizar. Um segundo separador, dedicado à avaliação, inclui 2 fichas de diagnóstico, 10 fichas formativas, 10 questões de aula e 5 mini-testes, um para cada subdomínio. Inclui ainda 3 testes e um teste global sobre as atividades laboratoriais, que o professor poderá, se preferir, editar e dividir em 5 pequenos testes, um sobre cada atividade. Este separador inclui ainda uma prova modelo de exame relativa à Química de 10º e 11º anos. O dossiê do professor disponibiliza aos professores um banco de questões de escolha múltipla, organizado por subdomínio, na forma de jogo Totoquímica, jogo esse que está também disponível em formato interativo na aula digital. No separador Recursos Complementares, gostaria de destacar as rubricas de avaliação e ainda 3 propostas de trabalhos interdisciplinares.
O jogo de partículas é, como já vimos, complementado por recursos digitais enriquecedores que não só tornam as aulas mais motivadoras, como contribuem para facilitar e consolidar as aprendizagens. Gostaria de destacar os vídeos laboratoriais que foram melhorados e de chamar a vossa atenção para os simuladores que têm fichas de exploração integradas e são uma ferramenta poderosa de apoio à aprendizagem. Destaco ainda a app Smart, que permite aos alunos aceder com telemóvel e quizzes e vídeos, e o simulador de exames, ao qual os alunos podem aceder a partir da aula digital ou do QR Code existente na primeira página do manual. Esperamos ter-vos mostrado que o jogo de partículas é um importante auxiliar para alunos e professores. Muito obrigada! Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com o jogo de Partículas 11, isso já é possível. Descubra como! Todos os conteúdos podem ser explorados através de apresentações, com exemplos reais e uma linguagem objetiva e clara. Animações que esclarecem os principais conceitos e podem ser usadas em sala de aula ou no estudo autónomo do aluno. Mas nem sempre a precipitação de sais é benéfica, pois pode levar ao aparecimento de pedras nos rins, que muitas vezes têm de ser removidas cirurgicamente. E simuladores que permitem a manipulação de um conjunto de variáveis e ajudam a compreender propriedades ou relações importantes. Para o apoiar na realização das atividades laboratoriais, tem à sua disposição vídeos que permitem acompanhar ou rever a realização de todas as atividades passo a passo e que, exclusivamente para o professor, incluem o tratamento dos resultados. Apresentações com todo o procedimento e resposta às questões teórico-práticas. Resoluções passo a passo de exercícios que seguem o modelo de exame nacional para avaliar a componente experimental. E atividades interativas com dicas e correção automática que permitem que os alunos apliquem as principais conclusões da atividade. Para consolidar as aprendizagens e apoiar desde já os seus alunos na preparação para o Exame Nacional, o jogo de Partículas 11 disponibiliza ainda resoluções passo a passo e exercícios interativos com dicas e explicações animadas que apoiam o aluno no seu estudo autónomo, Kahoot e quizzes com explicações imediatas que ajudam a esclarecer as dúvidas, dicas importantes a ter em consideração na resolução de questões de exame de cada um dos domínios. Se esta já tiver os coeficientes estequiométricos corretos, não te esqueças que eles indicam as proporções molares entre as substâncias intervenientes na reação. E um simulador de exames que gera provas com questões que seguem a mesma estrutura do Exame Nacional, com soluções ou cenários de resposta e que permite a seleção de conteúdos dos 10º e 11º anos. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas formativas, questões de aula, mini-testes e testes, entre outros documentos de apoio à avaliação, que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da aula digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.jogodeparticulas11.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Lei Educação. Um ponto de encontro.